Glória a Deus pela vida de cada um de vocês, mais um dia de estudo da palavra, mais um dia dos nossos devocionais, 365 dias com Deus, descomplicando a leitura bíblica. No estudo de ontem, nós falamos um pouco sobre as escolhas erradas de Davi, sobre um momento ali onde ele se coloca no lugar onde não deveria estar, ele se omite da sua posição, e as consequências das suas atitudes geram um pecado, geram muita dor, geram mortes e acabam colocando em xeque o seu ministério. E muitas vezes nós fazemos pequenas escolhas que vão nos colocar em um caminho, em situações que vão nos prejudicar ou que vão trazer grandes consequências para a nossa chamada. No estudo de hoje, nós vamos de 2 Samuel, capítulo 13 até o capítulo 15, e vai reverberar um pouco dessas escolhas de Davi. Eu ontem também fui inventar de fazer uma escolha aí, fui inventar de fazer a barba, e agora estou passando essa vergonha aqui com esse bigode horroroso. As brincadeiras à parte, nós temos que ter um cuidado com as nossas escolhas, ver o que realmente o Senhor tem para nos escolher, e ter uma atitude positiva e buscar sempre ao Senhor. Davi, ele sempre nos ensinou isso. Ele nos ensinava de que as suas atitudes e todos os seus passos eram direcionados pelo que o Senhor estava fazendo. Em um determinado momento onde ele muda essa característica, ele deixa aí a sua carne e o homem Davi, as atitudes ruins do homem Davi aparecer. Isso causa grande consequência. Já no capítulo 13... as consequências de Davi, do pecado de Davi ali com Batseba são muito severas. Eles perderam o filho e tudo mais, ele sofreu muito, ele ficou com um grande luto. Ele nos ensina também sobre um arrependimento genuíno, sobre um arrependimento verdadeiro. Assim que comete o pecado, ele já se prostra em arrependimento e Deus o perdoa. Deus sim dá uma nova chance a ele, assim como dá a cada um de nós. Agora, no capítulo 13... nós vamos ver aqui que os juízos pronunciados por Deus através ali do profeta Natan para Davi, eles começam a se tornar uma realidade. Desse capítulo até o capítulo 20, nós vemos ao menos 8 consequências do adultério de Davi com Batseba. Nesse capítulo aqui, nós vamos ver pelo menos 3 atitudes dessas consequências. A primeira é o incesto de Amnon com Tamar, ou seja, um filho de Davi se apaixona pela sua irmã, e ali, num conflito muito grande, ele acaba cometendo um abuso sexual contra sua própria irmã. A segunda consequência é o assassinato de Amnon pelas mãos de Absalão, um outro filho de Davi que fica ali, fica totalmente perturbado com toda essa situação. Ele se revolta com isso e ele faz justiça pelas próprias mãos. E a terceira consequência disso, nesse capítulo aqui nós já vemos, é a fuga de Absalão, que se torna um inimigo de Davi. Então, a dor ela começa dentro da casa de Davi, conforme a profecia do profeta Natan, lá em 2 Samuel, no capítulo 12, versículo 10, ele diz que a espada jamais se apartará da casa de Davi. Então, infelizmente, uma atitude ruim de Davi, não só pelo adultério, mas também por tramar a morte de Urias, acaba ali trazendo grandes consequências. A luxúria de Davi se repetia em seu filho em uma escala ainda mais perversa, porque ele desejou e violentou a sua irmã. Então, olha as consequências, a abertura de um leque que Davi traz ali de maldições para sua casa e para suas gerações. O que nós podemos perceber é que o erro de Davi é destruição da sua reputação moral e instaura o erro no coração de Amnon, ou seja, que acaba imitando seu pai em suas atitudes, em suas ações, mas que em seu caso lhe custa a própria vida. Davi não teve que morrer, mas Amnon vai morrer porque um irmão vai pagar, vai fazer justiça com as suas próprias vidas. Um filho morto, um filho assassino e uma filha violentada são as consequências que esse capítulo vai trazer para a vida de Davi. Isso nos mostra, isso nos inspira a como refletirmos, a como analisarmos bem cada situação antes de fazer e tomar qualquer decisão, antes de tomar qualquer atitude, qualquer tipo de posicionamento. A atitude louca, a atitude desenfreada de Davi ali naquele momento, a sua empolgação, ou até mesmo a falta de controle, domínio próprio sobre as suas vontades, sobre as necessidades e até mesmo as tentações da sua carne, arruinam não apenas a sua vida
vida naquele momento, mas também a vida dos seus filhos, e o mesmo pode acontecer com cada um de nós. É como eu disse, o pecado ele não traz somente uma consequência para você, mas para todos aqueles que vivem ali à sua volta. O pecado ele traz destruição sim para aquele que o comete, mas ele reverbera, ele acaba trazendo uma grande destruição para todos aqueles que estão em volta daquele pecado. Deus é misericordioso, Deus é um Deus de bondade, é um Deus de graça, mas infelizmente os frutos, as sementes a qual são lançadas, elas vão germinar e vão trazer um fruto. Então nós devemos ter essa consciência em termos aí de escolher realmente quais são as nossas atitudes para não pagar um preço aí que infelizmente a gente não consiga suportar. No capítulo 14, então, vendo todo esse cenário, já teve ali, infelizmente, Amnon comete esse incesto ali com Tamar, ele abusa dela, ela sofre muito com isso, Absalão se revolta, ele, no entendimento dele ali, Davi não fez justiça, não puniu o outro filho como ele acreditava ser o certo, ele então faz a justiça pelas próprias mãos e mata o irmão. Automaticamente ele se torna um fugitivo, ele começa a fugir para que não seja morto pela guarda de Davi, que ele não tinha direito algum de matar o seu irmão. E aí, no capítulo 14, nós vamos ver que Joabe, um dos capitães da guarda de Davi, arquiteta um plano e contrata uma atriz ali da época, uma pessoa ali que tinha esse talento, para que vá adiante do rei e por meio de parábolas ela interceda em favor de Absalão, com o propósito de que ele seja aceito de volta em Judá. Nós vimos que essa questão das parábolas ela é muito presente nessa cultura. Nós vimos que o próprio profeta Natan, quando vai chegar com uma correção a Davi, ele fala por meio de parábolas e funciona, porque Davi ele faz um julgamento, ele diz que a pessoa que cometeu aquele erro deveria ser morta, e aí o próprio profeta diz, então você deveria ser morto porque você é essa pessoa. Agora essa situação de falar em meio de parábolas está mais uma vez aqui presente. Essa mulher vai lá até Davi, ela fala por meio de parábolas, ela intercede por Absalão para que ele possa voltar para Judá. E o plano dá certo e o próprio Joabe vai buscar Absalão, onde estava em fuga ali na cidade de Gesur. Entretanto, chegando a Jerusalém, não se percebe ali no príncipe, não se percebe em Absalão nenhum pedido de perdão ao seu pai. Na verdade, ele nem fala com Davi. O versículo 28 diz que eles não se falam por 2 anos. Eu me questiono até onde realmente houve um arrependimento de Absalão. Eu julgo que não teve nenhum tipo de arrependimento, mas sim uma vontade de voltar para o lugar onde ele era, onde ele estava acostumado a viver e onde era sim a sua casa, afinal ele era parte desse reino. Infelizmente ele não se arrepende, mas ele tem o direito de voltar para Judá. E por fim, ele pede a Joabe que o colocasse na presença de Davi. E quando finalmente ele encontra Davi, quando finalmente ele se coloca na presença do rei, ele se prostra diante dele, mas não fala nada. Então assim, ele mostra ali um respeito e tudo mais, mas ele não tem um arrependimento. Então, uma grande raiz de amargura se coloca aqui nessa situação. Uma grande raiz de amargura foi gerada no coração de Absalão por causa do episódio da sua irmã sendo abusada e dele não se sentir justiçado ali, né, por aquela questão toda, ele não achar justiça na atitude de Davi. E aí a gente percebe que mesmo tendo voltado para Jerusalém, os seus sentimentos por Davi, eles permanecem ruins. Ele não libera perdão pelo pai, ele não libera perdão ao pai, ele fica com a raiz de amargura no seu coração. Mesmo na sua presença ele se prostra, porque era assim o costume da época. Davi era um rei e todos se prostravam diante do rei, mas ele não tem uma atitude de pedir um perdão, de reconhecer que errou ao tirar a vida do seu irmão. Independente do erro do irmão, não era ele quem deveria tomar essa postura. E aí nós devemos estar atentos. Isso aqui me ensina alguma coisa, talvez esse capítulo nos ensine a estar atentos às pessoas, aos lugares
que vivem conosco e a qual nós fazemos parte, os seus sentimentos são revelados em suas atitudes. Nós devemos nos perguntar se o ambiente da nossa família está bom ou se precisa de ajustes emocionais, ajustes espirituais, se os ambientes onde nós compartilhamos as nossas histórias, os ambientes onde nós compartilhamos as nossas vidas, as nossas dificuldades e até mesmo também as nossas vitórias, os nossos sonhos, se são ambientes saudáveis, se estão emocionalmente saudáveis, espiritualmente saudáveis, porque aqui Davi está trazendo de volta o seu filho, mas um filho que está com o coração totalmente amargurado e que vai trazer grandes problemas para o próprio Davi, que vai trazer problemas para o próprio reino. Então, muitas vezes nós trazemos pessoas para perto de nós, abrimos um espaço em nossas vidas para algumas pessoas, sem ter o discernimento de qual tipo de contribuição aquela pessoa vai trazer para esse momento da tua vida. Tem pessoas que sim, você vai amar e você vai ter um grande carinho, uma grande admiração, mas que não é para fazer parte do momento da tua vida, não é para fazer parte desse lugar de intimidade. Davi coloca Absalão de volta dentro do seu palácio, um lugar de intimidade. E nós vamos ver aqui nos próximos capítulos que infelizmente isso foi um erro para Davi, que Absalão vai se levantar como um inimigo de Davi, o próprio filho vai se levantar e vai dar muitas mancadas contra o próprio pai. Já no capítulo 15, o nosso último capítulo do estudo de hoje, nós vamos ver aqui sobre a atitude, sobre a ingratidão e sobre os erros de Absalão. No capítulo 15, nós vamos ver aqui que Absalão, aquele cara que já estava amargurado com o pai, que já tinha um coração ali cheio de amargura, de resquícios ali de falta de perdão, talvez ele começasse a gerar ali até uma raiva contra o pai, ele se revolta contra o governo de Davi e ele então trama um golpe, ele trama assumir o lugar do pai, ele obriga o seu pai a fugir para Jerusalém com isso. O juízo de Deus contra Davi continuava dentro da sua casa. Isso aqui, tudo que ele está passando, tudo que ele está vivendo aqui, são consequências da atitude do seu pecado, são consequências do seu pecado, são consequências da sua atitude equivocada. Absalão, a quem ele permite voltar, a quem ele recebe novamente em sua presença, está disposto a roubar, a usurpar o trono e derrotar o seu próprio pai, com o desejo de mostrar que é melhor do que ele. Então, no coração de Absalão ali, a única coisa que ficou nítida é que uma competição contra o seu pai era talvez ali o seu maior objetivo. Ele queria tomar o trono, ele queria tomar o lugar de Davi e provar que era melhor do que o seu pai. E aí, isso me ensina, isso me faz pensar, refletir que nós devemos estar atentos às sentenças aplicadas por Deus, mas também à atitude de Absalão. Ele é um filho completamente mau, ele é um filho egoísta, ele é um filho invejoso, ele é um filho ganancioso, ele é um filho soberbo, ele é um filho mimado, ele é um filho que diferente de Davi, embora Davi tenha sim cometido erros, e a questão não é só ficar batendo no erro de Davi, porque erros todos nós cometemos, todos os homens da Bíblia cometem os seus erros, cada um na sua escala, mas o coração, a essência de Absalão já era uma essência ruim. Absalão, a Bíblia diz que era um homem muito bonito, um homem muito querido, que as mulheres o adoravam, mas que a sua essência era ruim. A sua essência era ruim. Então isso me faz pensar que em momentos onde o poder ou que um acesso maior ou privilegiado chegue sobre as nossas vidas, o que vai ser exposto é a nossa essência. Pessoas que de repente têm uma essência ruim, elas vão deixar isso aparecer em algum momento, a não ser que elas permitam ser tratadas no seu caráter por Jesus Cristo. E esse é o nosso objetivo como cristãos, esse é o nosso objetivo como filhos de Deus, sermos tratados em nosso caráter, sermos tratados nas nossas falhas, porque Jesus em nós nos transforma, e automaticamente ajudar com que outras pessoas possam ser também transformadas. O rei Davi, ele se destaca aqui por muitas qualidades, diferente de Absalão, mas como pai, o Davi pai, ele deixou muito a desejar.
Vale lembrar que Davi foi um homem que viveu em fugas por mais de uma década, por mais de uma década ali, fugindo de Saul, fugindo de muitos inimigos. Então, além de não ser um grande exemplo moral, ele não conseguiu educar e disciplinar os seus filhos da melhor maneira, da maneira adequada, da maneira que deveria ser, e muito dessa situação acaba sendo colheita dessa negligência nesse momento. Então, a ausência de alguns ensinamentos e da presença de Davi no ensino dos seus filhos acaba reverberando contra ele agora. E muitos pais cometem esse erro, deixando aqui os seus filhos fazerem tudo o que querem, tudo que desejam e tal, para não criar um tipo de conflito. Isso é algo muito perigoso. O sábio nos aconselha diversas vezes a disciplinar os nossos filhos com muita diligência, com cuidado, com amor, ensinando valores, ensinando princípios, para que eles tenham um bom caráter na sua vida adulta. Infelizmente, Absalão ele trama contra Davi. Esse capítulo aqui vai nos mostrar que o general de Davi se afilia a Absalão e eles tramam um grande plano. Davi, infelizmente, ele foge de Jerusalém, ele foge com todas as suas, com parte do exército, ele foge com parte dos seus familiares, ele foge com parte ali das suas concubinas também, porque ele não quer entrar em guerra contra o seu próprio filho. E automaticamente o filho vai assumir o governo, vai assumir a posição de rei, porque Davi fugiu. Então olha as consequências de uma falta da falta de disciplina que esse filho teve durante a sua vida, da falta de ensinamentos, de princípios de caráter e tudo mais. Então, que o Senhor possa nos ajudar, nos instruir. Ser pais realmente é uma missão muito difícil, não é fácil educar um filho, uma filha, ainda mais na época atual, onde muita informação é colocada, onde a era da internet e tudo mais traz muito conteúdo para essas crianças, a escola e tudo mais, mas nós temos a palavra de Deus. Nós temos a palavra de Deus que nos instrui, que nos inspira a maneira correta de trazer exemplos e educação para os nossos filhos e para todos nós, principalmente também, que somos filhos de Deus e que estamos sendo todos os dias disciplinados por Ele. Então, por isso é importante lermos da palavra, por isso é tão importante estudarmos aquilo que são as vontades e diretrizes de Deus para as nossas vidas. Que em nome de Jesus nós possamos ser excelentes nessa missão de educar a próxima geração em termos de caráter, em termos de disciplina, para que eles possam honrar e respeitar as atitudes não só das suas famílias, não só das suas casas, mas também dos governos e principalmente do reino de Deus. Que em nome de Jesus essa palavra traga grandes frutos ao teu coração, que vocês fiquem na paz e com o amor de Cristo.